Olá, você que nos assiste. Estamos iniciando novamente o nosso programa Entrevistas Inspiradoras com Roberto Marchiori. Hoje, uma convidada muito especial, a professora Ana Dalgisa Simão. É formada em administração e mestre em gestão social, meio ambiente e desenvolvimento. Foi representante do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais por 6 anos. Atualmente é professora e coordenadora geral da Faculdade Torricelli. Essa faculdade guarulhense que muito nos orgulha de estar, né, na nossa cidade e que realmente representa muito bem o ensino superior de Guarulhos. Dona Ana Dalgisa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui hoje com você, Marchiori, com todos os telespectadores, né, do programa, e realmente é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história com as pessoas, né? Todos nós temos uma história de vida, passamos por situações na vida que vão construindo a pessoa que a gente é hoje. E eu tenho muito orgulho da minha história e fico muito feliz de poder compartilhar hoje aqui com vocês. Bacana. Eu posso te chamar de professora Ana? Pode, por favor. Eu acho assim, a palavra professora uma coisa tão linda e tão expressiva que eu acho que quase que uma obrigação, quando a gente fala com o professor, chamá-lo de professor, sabe? Eu tenho um respeito e uma admiração por todos os professores que eu tive na minha vida e, de alguma forma, eu estou rendendo a minha homenagem à sua pessoa. Muito obrigada. E realmente é uma homenagem, porque o professor mesmo, de verdade, aquele que é professor por escolha e por vocação, para a gente é uma honra, né? Esse título de professor e de mestre. Então, eu agradeço. Obrigada. Bacana. Professora Ana, a senhora é de Minas Gerais. Puxa vida, que terra maravilhosa. Eu tenho um carinho, assim, principalmente pela comida de Minas Gerais, que é algo maravilhoso, né? Nem me fale. Como é que foi sua infância lá no sul de Minas? Foi maravilhosa. Eu estou em São Paulo hoje, né? Mas tenho muita saudade de Minas. Eu tive uma infância tipicamente mineira. Eu sou nascida em Belo Horizonte, mas eu falo que eu fui só nascer. Aquela ideia de antigamente que o hospital bom era o hospital de capital, né? No interior não tinha isso. Eu nasci em Belo Horizonte, mas já fui para o interior de Minas, que é Três Pontas. E aí foi aquela infância que era a infância de antigamente, né? Que a gente não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso, então a gente tinha que brincar com as brincadeiras que a gente criava. E os meus pais sempre foram muita referência para mim de vida, cada um do seu jeito, da sua forma, e sempre me deram muita liberdade de ser realmente uma criança naquela idade que eu poderia ser. Não só para mim, mas também para os meus irmãos, né? Eles nos deram essa escolha da gente poder ser criança no momento de ser criança, aproveitar a adolescência, ser jovem, até ser encaminhado para um mercado de trabalho futuramente. E eu aproveitei muito no sentido das brincadeiras terem que ser muito criativas, de poder relacionar com outras crianças, de brincar, mas eu também admirava muito a questão dos meus pais, porque minha mãe também é professora da educação básica, é aposentada, hoje já dona de casa, e meu pai, ele já é falecido, ele era corretor de café, que é um produto típico da região, né? Três Pontas é a terra do café, da fé e da música, né? São as três características da cidade. Então, meu pai trabalhava muito tempo com café, era corretor de café. E sempre que podia, uma das minhas brincadeiras era ir trabalhar com meu pai. Tinha os dias que o pai levava a gente para trabalhar. E no escritório dele, ele comercializando café, fazendo contatos, negociando e vendendo. Isso na vida, no dia a dia, se a gente ia no mercado com ele, ele ensinava a gente a negociar. E eu sempre gostei muito disso. Então, as minhas brincadeiras eram assim, tinha um pé de goiaba em casa, então tinha goiaba na goiabeira, eu colhia goiaba e ia fazer o que com goiaba? Comer? Não, eu ia vender. Porque eu achava que eu podia ganhar um dinheirinho vendendo goiaba, e eu vendia goiaba.
Se tinha limão, eu pensava, eu posso vender o limão, mas eu posso vender o limão, mas eu posso já agregar, olha, não com esse pensamento, mas por que não agregar valor ao produto e fazer logo uma limonada e uma barraquinha de limonada na porta de casa? Legal. Então, isso veio muito do meu pai, né? Ele sempre me inspirou, e minhas brincadeiras sempre foram muito nesse sentido. Obviamente que brinquei de boneca, pique-pega, e tive uma infância tradicional, mas também muito influenciada pela profissão do meu pai no primeiro momento, dessa parte de comercialização, de comerciante que ele era. Bacana. Bom, é só uma reflexão agora. Quiçá um dia a gente possa ter todas as crianças brasileiras tendo uma infância como essa, né? Sim. Vamos torcer muito que isso aconteça, né, professora? Sim, sim. Hoje, a infância, ela está sendo perdida, né? Indiferente de pandemia, já estava uma situação muito crítica, as crianças vivendo próximas da família, mas ao mesmo tempo muito distantes, né? A tecnologia, ela veio para ajudar muito, mas em contrapartida também afastou muito os pais dos filhos, as crianças muito ligadas ali a vídeos e jogos como maneira de interagir. Eu ainda sou das antigas, eu tenho um filho de 8 anos, sempre que eu posso sair com ele para a rua, para o parque, andar de bicicleta, cair, machucar, se ralar todo, eu ainda sou desse tipo de mãe, né? Mas a Bacana, gente entende que é uma evolução que acontece e que eles têm que acompanhar também, né? Que faz parte da vida. bacana. Professora, como é que surgiu o seu interesse pela administração? Eu acho que a maior influência mesmo foi a profissão que o meu pai exercia. Sempre foi uma inspiração para mim. Eu gostava muito disso, de observar como acontecia, né? Até ele era corretor de café, até ensinar a classificar café, provar café, todo aquele processo de venda. Ele ensinou para todos nós filhos e negociar mesmo. Quando ele negociava, fechava um contrato, eu tinha o quê? 10 anos de idade, era datilografia. Ele falava, vai lá e bate. O datilógrafo falava, o contrato de venda para mim que eu preciso de enviar. E aí ele me ensinava como que fazia. Então, teve muita influência do meu pai. Eu achava isso muito, muito interessante, né? Esse universo das organizações, de poder administrar, de poder lidar com pessoas, de negociar. Então, da parte da administração, a maior influência foi realmente do meu pai, da profissão dele. Bacana. Eu admirava. E legal. E assim, aí parte para o que a senhora passou ser a sua vida depois, que é a docência, né? Como Sim. foi, qual foi a inspiração, então, pela docência? Então, o meu pai era corretor, minha mãe era professora. Minha mãe sempre contava muitas histórias de sala de aula, de como ela, enquanto professora, era capaz de transformar a vida de alunos, de como os alunos gostavam dela e admiravam. Eu achava isso legal, eu só não me via dando aula para criança. Eu pensava assim, eu não sei se eu vou ter muita paciência com criança, acho que eu prefiro lidar com, né, com negócios, né? Mas eu admirava muito, eu achava interessante isso. Mas que me despertou a atenção mesmo da possibilidade de ser professora, que foi o que eu acabei me tornando, né? Uma professora, uma educadora e depois gestora na área, foi quando eu comecei a faculdade de administração, né? Sendo contraditório, embora meu pai tivesse me inspirado a vida inteira a fazer administração, não era o curso que eles gostariam que eu tivesse feito. Eles Sim. gostariam que eu tivesse feito direito, para que eu fosse advogado e promotor e juiz. Eu falo que, graças a Deus, na minha época eram de muitos vestibulares, né? Era um vestibular para cada faculdade, não tinha isso de Enem, de nada parecido com isso. E tinha primeira e segunda opção. Minha primeira opção, por livre e espontânea pressão da família, foi direito. E a segunda opção foi administração. Eu fui aprovada em todas as segundas opções, que era administração, e fui aprovada no direito. Eu acho que já foi um sinal aí que eu estava no caminho da minha escolha. E aí comecei a administração. Quando eu cheguei na faculdade, eu me formei na Universidade Federal de Lavras, em Minas, eu fui para Lavras estudar, eu fiquei fascinada pelo trabalho dos professores, porque eu não tinha me atentado ainda que eu poderia ser administradora, que era o que eu queria, mas que eu também poderia atuar na docência enquanto administradora. E nas primeiras semanas de aula, nos primeiros meses de aula, os professores, eles nos mostraram o quanto o conhecimento
era capaz de transformar uma pessoa, de mudar a perspectiva, de mudar a realidade, de transformar a vida de alguém, o poder que o conhecimento tinha para isso. E eu fiquei fascinada, eu falei, nossa, mas em tão pouco tempo eu já consigo entender tantas coisas de maneira diferente, com tanto pouco tempo de relacionamento com os professores, eu quero fazer isso que eles estão fazendo, eu também quero ser professora, mas eu quero ser professora fazendo o que eles fazem, dando aula em cursos de administração, dando aula para adultos no ensino superior. E aí, isso virou o meu objetivo de vida, e foquei toda a minha trajetória para que eu pudesse ser realmente uma professora, mas que atuasse na docência no ensino superior. Isso ficou muito claro para mim, porque eu tive excelentes professores que foram mentores intelectuais e que me serviram de inspiração, de ter vontade de fazer aquilo que eles faziam, da forma como eles faziam, e que eu percebia que transformava a vida de muita gente. E foi aí que surgiu que eu percebi essa vocação para a docência e comecei a direcionar a minha trajetória profissional para esse caminho, mas não abandonando a administração, porque eu sou fascinada por administração também. Bom, como advogado, eu tenho que dizer que o Brasil perdeu uma grande advogada, mas ganhou uma excelente educadora. Então, obrigada. Está equilibrada. A senhora teve que tomar alguma decisão para decidir que a administração e a docência é uma decisão importante? Eu não entendi a pergunta, repete. A senhora precisou tomar alguma decisão, ou algum momento precisou decidir entre a administração e a docência? Graças a Deus. Então, no final da graduação, eu tinha que cumprir um estágio obrigatório, que eu fui numa cooperativa no sul de Minas, até por indicação do meu pai, que era corretor. Ele indicou para que eu fizesse um estágio numa cooperativa de café. O meu trabalho nessa cooperativa era dar orientação para os cooperados no cálculo de custo de produção. Então, os cooperados, eles não sabiam muito como chegar no cálculo de custo de produção, então eu fiz todo um trabalho de orientação, e foi um trabalho que destacou. Na época, estava começando também a questão de mercado futuro, e eu auxiliei os produtores rurais nessa parte, mas era um estágio obrigatório, de 6 meses, que eu sabia que ia realizar. Eu já tinha uma meta estabelecida, eu já tinha me preparado durante toda a docência para poder chegar no final do curso e ir direto para o mestrado e conseguir ser aprovado no mestrado. Então, ao mesmo tempo que eu estava finalizando o meu estágio nessa cooperativa, eu estava num processo de seleção para o mestrado. E sempre deixei claro que se eu fosse aprovada no mestrado, que o mestrado seria minha primeira opção. Mas, na época, os diretores da cooperativa, eles estavam em processo de expansão para mercados externos e abrir a cooperativa para comercialização no mercado externo e a comercialização em mercado futuro. E eles não tinham uma pessoa definida para supervisionar esse setor. E me pediram para eu deixar uma proposta sobre a mesa antes de ir embora, para fazer meu doutorado, e quando eles voltassem, se a parceria da viagem que eles estavam fazendo para a Europa desse certo, que eles voltavam a ter contato comigo. E aí, terminou meu estágio, eu fui embora, deixei a proposta sobre a mesa, e entraram em contato comigo e fui aprovada no mestrado. O pessoal da cooperativa ainda não tinha me dado um retorno, falei, bom, passei no mestrado, vou para o mestrado, e estava feliz da vida de ter passado no mestrado. Na hora que eu estava na porta da sala de aula do mestrado, com a mão na fechadura, e não é modo de dizer, eu estava pronta para entrar no primeiro dia de aula, o celular tocou, era o presidente da cooperativa, falando que ele aceitava a minha proposta, que cobria até o valor da proposta, um pouco mais do que eu tinha pedido, e que se eu poderia começar no dia seguinte. E eu tinha me preparado uma vida inteira para fazer o mestrado e ser professora. Eu queria muito isso, né? Porque eu sou uma pessoa muito focada, muito determinada, e quando eu decidi que queria ser professora, eu peguei conselhos com os meus professores e eles me mostraram qual era o caminho, e eu segui tudo aquilo para conseguir. E aí eu tive que tomar uma decisão naquele momento. Ou eu entrava na sala de aula, ou eu voltava, né, para a cooperativa para começar a trabalhar. E eu decidi manter firme na minha proposta, que era a docência, que era o ensino, e entrei para a sala de aula e fiz o meu mestrado.
muito contrariando os meus pais, que até então eles me apoiaram até terminar a faculdade, mas como eu estava recusando uma excelente proposta financeira para continuar a estudar, eles disseram que a partir dali era por minha conta e risco, então eu tinha que me virar, já que eu não queria trabalhar, né? Eles não percebiam a necessidade de fazer o mestrado. Por que eu queria ser professora se eu podia ser muito mais bem-sucedida trabalhando no setor de exportação de uma grande cooperativa? Eles não entenderam isso, não entenderam essa minha escolha. E realmente, dali em diante, eu fui por minha conta. Não tinha bolsa de mestrado, não tinha nada. Fui morar de favor na casa de uma amiga por algum tempo. Os pais dela estimulavam muito, ela passou no mestrado junto comigo. Sou muito grata por isso. E depois, o meu orientador de mestrado me incluiu no projeto de pesquisa que me possibilitou concluir o mestrado. Logo no segundo ano de mestrado, eu já tive a oportunidade, por networking, né? Colegas de mestrado me indicaram para processos seletivos para professores em faculdades. Como eu sempre fui uma boa aluna, muito dedicada, e sempre tive facilidade de relacionar com as pessoas, eles me indicaram, passei pelo processo de seleção e fui aprovada. E aí consegui, até que enfim, me tornar uma professora que atuava na docência do ensino superior. Foi aí que começou essa carreira. Mas eu recusei uma proposta muito interessante financeiramente para aceitar uma muito pouco interessante financeiramente. Professora Ana, posso cometer uma indiscrição? Imagina! Quantos anos a senhora tinha nessa decisão? 22. Parabéns. 22 anos. Uma jovem de 22 anos tomar uma decisão como essa, né? Uma decisão que mudou a sua vida, né? Mudou a trajetória da sua vida. E, normalmente, um jovem de 22 anos, ele pensa muito no dinheiro, pensa naquele sucesso imediato, naquela realização pessoal imediata. Ele não pensa no futuro, né? E a senhora, com todo o respeito, mandou bem, viu? Obrigada. Parabéns, porque, assim, é uma decisão que mudou o rumo da sua vida. Na verdade, foi fundamental, né? Sim. Eu, às vezes, paro para pensar nisso. Se eu tivesse tomado uma decisão diferente, como estaria a minha vida hoje? E eu não consigo imaginar outra vida que não fosse a que eu tive e a que eu tenho, e eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja o que eu faço hoje. Então, eu faço essa reflexão para pensar se eu me arrependo. E, em momento nenhum, por mais difícil que tenha sido, em momento algum, eu me arrependi dessa decisão. Parabéns. Como é que foi, professora, a sua trajetória na educação agora, como educadora, até chegar na Torricelli? Então, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, né? Muito determinada. Quando eu traçava um objetivo, e sou assim até hoje, quando eu traço um objetivo, eu logo penso na forma de chegar a esse objetivo, sem que prejudique ninguém, que eu consiga pelos meus próprios méritos, mas até que eu consiga, eu mantenho o foco. Então, eu estava no ensino superior, mas a oportunidade que me deram era de uma aula no último horário da segunda-feira, né? Então, eu iniciei minha carreira ganhando um valor significativo mensal de R$ 150, que na época já era pouco também. Mas estou feliz, porque eu tinha iniciado. E logo que eu iniciei, no mês seguinte, uma outra colega de mestrado e uma outra instituição me indicou para outra vaga, que tive a oportunidade de trabalhar com outras 3 disciplinas, que se somou mais R$ 500, e aí subiu para a quantia significativa de R$ 650. Só um detalhe, a proposta da cooperativa significaria um valor aproximado inicial de uns R$ 5.000, que foi o que eu recusei. Meu Deus. Eu iniciei ganhando os meus 150 e os meus R$ 500. E o primeiro semestre foi dando aula. Em 6 meses, uma dessas faculdades, como eu sempre fui muito proativa, sempre me disponibilizei, estive disponível, colaborei, mesmo que voluntariamente, para a melhoria do que fosse necessário, a coordenadora de uma das faculdades saiu para fazer o doutorado. E ela tinha que indicar alguém para ficar no lugar dela. E eu sempre colaborava com o trabalho da coordenadora quando ela precisava. Logo, ela me indicou quando ela saiu para o doutorado. Então, em 6 meses, eu fui convidada a ser coordenadora de curso.
né? Então, com 23 anos, além de professora, eu já era coordenadora de um curso no ensino superior. Foi um grande desafio, né? Pela pouca idade, pela experiência quase nenhuma de coordenação. Eu conhecia um pouco do ensino superior, mas não tão profundamente a legislação. Mas eu falei, é um desafio que eu acho que vai somar para a minha vida, para a minha carreira, e que eu vou aceitar. E aí foi agregando os valores também significativos do meu salário. Quando eu estava nessa faculdade, que me deu essa oportunidade, eu estava em duas, né, simultaneamente. A segunda despertou interesse, falou, opa, ela está fazendo um trabalho lá que a gente acha que é legal, se a gente fizer uma oferta melhor, ela vem para cá e fica só aqui. Então, eles me fizeram uma proposta para eu sair da outra faculdade e trabalhar em dedicação exclusiva só para eles, me pagando um valor bem mais alto e significativo. E que para mim era muito interessante, né? Ficar num lugar só, não ficar estrada de carro para lá e para cá, era tudo muito desgastante. Eu não tinha carro na época. Eu ia de ônibus e às vezes para chegar de uma cidade a outra, a gente tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar. A distância era pequena, mas o tempo que se gastava era muito. E aí eu aceitei a proposta e fiquei nessa faculdade. Eu aceitei ficar exclusivamente nessa faculdade. E fiquei nessa faculdade por 17 anos. Eu me desliguei dessa instituição específica em 2019, é tudo recente. Toda mudança radical na minha vida é muito recente. E aí, me tornei coordenadora de curso, a instituição foi crescendo, precisava de alguém para ser pesquisadora institucional, e aí me convidaram, e eu fui acumulando cargos, eu era pesquisadora institucional, e cresceu mais um pouco, eles precisavam de alguém na direção para ajudar, me colocaram como vice-diretora, só que eu não era promovida, eu ia acumulando. Eu era professora, coordenadora, pesquisadora institucional, vice-diretora. Foi tomando uma proporção tão grande que precisou dividir as direções, então de vice-diretora eu me tornei diretora acadêmica, e aos 28 anos, ou um pouco antes disso, eu já era diretora acadêmica da instituição. Eu brincava que mais do que isso naquela instituição, só se eu comprasse a instituição e fosse mantenedora, o que não era meu objetivo de vida, eu não tinha intenções disso. Então, eu ganhava um excelente salário, mas eu também tinha muitos cargos e muitas responsabilidades. Mas eu ainda não tinha vivido algumas coisas que eu também achava que era importante que eu vivesse enquanto professora. Eu era muito fascinada pelo universo das federais, porque eu vim de uma federal, graduação em federal, mestrado em federal, então eu queria também dar aula em uma instituição federal. Então, achando que eu estava fazendo pouco, né, não bastava ser professora, coordenadora, diretora e pesquisadora, eu resolvi fazer um concurso para professora substituta, no que aqui são as ETECs, lá em Minas são o Cefet, né? Eu fiz o concurso para o Cefet 2 vezes, né, para professor temporário, fui aprovada as 2 vezes, e como eu tinha um tempo livre na manhã, por que não preenchê-lo? E aí preenchi dando aula para instituições federais. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Quando chegou aos 30 anos, aproximadamente, eu já tinha feito praticamente tudo que uma trajetória acadêmica poderia me permitir. Isso é bom? É muito bom, mas fica aquele sentimento, e agora? Né? Porque eu não sou uma pessoa que me acomodo, eu não sou uma pessoa acomodada, eu sei que eu sempre posso mais, que há uma capacidade, que há possibilidade, então por que não? Eu vou sempre em busca do que eu acho que eu posso fazer melhor, do que posso agregar. Quando eu cheguei aos meus 30 anos, eu já tinha feito tudo. Aí eu falei, bom, eu acho que agora, academicamente, o que eu podia fazer está feito, né? A minha trajetória acadêmica, de chegar no ápice dela, de experimentar todas as possibilidades, com 30 anos, eu já tinha atingido, né? Foi muito rápida, né? Ela foi uma trajetória muito rápida. Professora, é uma pergunta que não quer calar. Uma jovem, chegando ao topo, né, da sua profissão, mulher, a senhora sofreu preconceito e como a senhora lidou com isso? Eu vou ser sincera, lá em Minas, na instituição que eu trabalhava, que era uma empresa familiar gerida exclusivamente por mulheres, todas as gestoras, as mantenedoras e os cargos de supervisão, todos eram mulheres,
eu não sentia tanto. Não sentia tanto, não. E como eu sempre fui uma pessoa de me preocupar muito com questão de comportamento, de atitude, de dar o exemplo, porque eu acho que todo educador, todo professor tem que ter essa preocupação, né? Como eu sou visto, não é pela sociedade em geral, mas pelos meus alunos, para que eles se espelhem em mim, para que eles desejem algum dia ser algo semelhante, assim como os professores me inspiraram e me fizeram tomar essa decisão na minha vida, eu tinha essa preocupação. Então, eu sempre me senti muito respeitada, né? Eu não enxergava tanta dificuldade por esse contexto que eu vivia, né? Mas eu percebo hoje, sim, essa dificuldade mais aqui em São Paulo, né? Historicamente, evoluindo um pouco, eu acho que aqui a competição é mais acirrada, principalmente essa questão de gênero, de homem, de mulher, e de valorização e de luta pelo espaço, e de se acreditar e confiar, não institucionalmente. Institucionalmente, não. Aqui dentro eu percebo que tem uma valorização pelo trabalho da mulher muito grande. Mas, falando em termos de cultura do estado de São Paulo e do local, de uma grande cidade, de grande concorrência no mercado de profissionais, aí eu sinto bastante esse desafio de ser mulher, de não ser tão jovem, mas ainda ser jovem, né? E ter que competir com pessoas muito experientes. Eu sinto mais isso hoje do que no passado, de onde eu vim. Interessante. Mas, olha, por sua bagagem, a sua postura, a sua trajetória, eu tenho certeza que a senhora tira isso de letra. Não tenho dúvida disso. Muito bacana, viu? Conta um pouquinho, a senhora chegou a ser empresária também, é isso? Fui. Então, conta essa história para mim. Eu achava que estava pouco, né? Aos 30 anos, eu já fazer tudo isso, estava pouco, eu podia um pouquinho mais. Aí, como eu não tinha como crescer mais academicamente, eu falei, bom, então vamos administrar algo meu, porque todo mundo me falava assim, nossa, Ana, você ajudou tanto a fazer a faculdade crescer, o seu trabalho fez toda a diferença, você é uma excelente gestora, se você tivesse seu próprio negócio ia ser um sucesso, e todo mundo me incentivando, e sabia, né, que eu gostava de desafios, e as pessoas me desafiando, principalmente os alunos. Eu falei, por que não? Fiz um estudo de mercado, vi o que não tinha na cidade em que eu morava, né, que era lá no interior de Minas, e falei, bom, aqui não tem nenhum local para eventos, para festas, nada específico adaptado para eventos, não tinha nada. Tinha até para casamento, formatura, mas o que eu direcionei foram para festas infantis. Aí eu resolvi abrir um buffet infantil, desses todos adaptados, com brinquedos e buffet e tudo mais, numa cidade de 50 mil habitantes. Era um risco muito grande de não haver demanda, mas era o primeiro, não tinha nenhum. E à medida que as pessoas foram conhecendo e gostando da ideia, o sucesso foi tão grande que num mês de 30 dias, 23, 24 dias, eram locados, né? Então, não era só um final de semana, era praticamente de terça a domingo. Eu tinha reservas feitas nesse buffet. E aí eu pensei assim, bom, se um deu certo e ainda tem demanda, né? Que pessoas que querem alugar e que estão na fila de espera, por que não abrir o segundo? E eu abri o segundo buffet voltado para adulto, que também foi um sucesso. Eu não posso... Eu falo que eu não tenho do que reclamar das minhas experiências, elas foram muito bem sucedidas. Mas nem tudo na vida é profissional, né? Chegou um momento em que eu não conseguia administrar tanto trabalho, tanta coisa. E eu entrei num processo de estagnação mesmo de trabalho. E já não conseguia mais gerir com tanto sucesso tudo isso. Aliados a problemas pessoais, a perda do meu pai, que faleceu, separação, enfim. Me abalou um pouco e eu cheguei num momento que eu falei, bom, eu consegui tudo que eu queria na vida acadêmica, eu consegui ser uma empresária bem-sucedida, mas agora também não quero mais nada disso. Por quê? Porque eu estava exausta, né? Eu já tinha feito muita coisa em muito pouco tempo que dedicava muito de mim.
né? Me cobrava, me exigia muito. E nesse meio tempo eu tive meu filho, né? Então eu tinha uma criança também para criar. E aí resolvi que eu não queria mais nada daquilo. Vendi minhas empresas, fiz um acordo com a instituição que eu trabalhava, saí de lá numa boa, sem problema nenhum, e falei, bom, agora eu vou recomeçar. E comecei a pensar em como eu ia recomeçar. Isso com 37 anos, 38 anos, eu cheguei à conclusão que a minha vida deveria ser outra e nada daquilo que eu tinha feito. Legal. E como foi a experiência de trocar Minas Gerais por São Paulo? Eu devo imaginar que deve ter sido muito difícil, viu? Não trocar definitivamente, mas, né, tá vivendo aqui agora. Na verdade, a minha decisão de vir para São Paulo foi em razão da escolha de como recomeçar. Porque eu tinha aberto mão de tudo, logo estava desempregada, logo precisava, em algum tempo, retomar até a minha renda, embora eu tivesse lá as reservas financeiras, né? Mas isso não dura uma vida inteira, de onde tiro não põe, acaba, né? Como já dizia meu pai. Então, eu falei, eu tenho que recomeçar. E eu não via outra forma de recomeçar que não fosse da maneira que eu comecei, que era estudando e buscando conhecimento. E o que faltava fazer que eu não tinha feito? O doutorado. E eu já tinha vindo aqui em São Paulo algumas vezes na USP para apresentar trabalhos em congressos, artigos científicos, e vivi muitas dessa experiência e era fascinada aqui pela universidade. E aí me candidatei a uma vaga de aluno especial no doutorado da USP, numa área totalmente diferente da minha, que era filosofia, porque se era para mudar, vamos mudar direito, muda tudo definitivamente. E fui aprovada. E quando eu fui aprovada, eu falei, bom, se eu fui aprovada e se eu vou recomeçar, então é lá que eu vou recomeçar. Juntei minhas coisas, juntei meu filho e vim para São Paulo. E estava dando tudo muito certo. Pensei, logo eu entro definitivamente no doutorado, vou pleitear uma bolsa, né, que não é tão difícil, e até lá eu me estabilizo, consigo um emprego, eu tenho experiência, tenho um bom currículo, vai dar tudo certo. Só que no meio do caminho veio uma pandemia, né? E essa pandemia mudou novamente, num breve espaço de tempo, a minha vida totalmente. E aí eu tive que me disponibilizar novamente para o mercado de trabalho e o doutorado ficou para segundo plano novamente. E aí surgiu a Torricelli? Surgiu a Torricelli. Eu já estava dando aula numa escola em São Paulo, né, mas estava participando de vários processos de seleção. Um deles que eu me candidatei foi a Torricelli. E aí eu tive o prazer de ser convidada para uma entrevista com o Dr. Paulo. Fiz uma entrevista virtual com Recursos Humanos e depois a entrevista diretamente com o Dr. Paulo, né? E desde o primeiro dia eu fiquei fascinada, porque quem conhece o Dr. Paulo e conversa com ele, e já gosta da área da educação, e já é um apaixonado pelo que a educação é capaz de fazer, depois que conversa com ele, então, fica maravilhado, porque ele tem uma visão muito moderna, né, visionária de educação. Então, quando terminou a entrevista, e foi uma entrevista longa, foi uma entrevista de quase 2 horas, mas a gente nunca sabe o resultado, né? Eu saí daqui falando, meu Deus, é aqui que eu quero trabalhar. Não importa se me chamem para outra, eu quero trabalhar no Torricelli, né? Então, e deu certo, né? No dia seguinte, entraram em contato comigo, me informaram que era para eu preparar e vim começar a trabalhar aqui. Eu falo que nós nos encontramos, a Torricelli e eu. Tanto eu recomeçando a minha vida, como a Torricelli também recomeçando. Porque a Torricelli, ela tem uma história de recomeço de 2019 para cá, né? Final de 2018, foi autorizado de novo o funcionamento da faculdade, em 2019, iniciaram os cursos. E em 2020, cá estou eu iniciando também o trabalho junto com a Torricelli. Então, sou eu e a Torricelli recomeçando. Eu falo que eu escolhi a Torricelli e a Torricelli me escolheu, e eu acho que não foi à toa. Bom, eu sou absolutamente suspeito para falar do Dr. Paulo, não só pela minha admiração, pelo meu respeito que eu tenho por ele, mas eu já o entrevistei umas 2 ou 3 vezes,
e certamente virão outras, porque ele é realmente uma fonte inesgotável de renovação, de experiência, de inteligência, de capacidade de gestão. Então, realmente é uma pessoa que inspira mesmo, né? Então, ele é bem a cara desse programa, então, certamente será entrevistado outras vezes. Eu também respeito muito. E aí, você chegando à Torricelli, admitida, você teve, assim, quais os principais desafios que você já viu de cara? São muitos, né? Mas dois, assim, que realmente foram desafios e que eu tive que parar para pensar em como superar, em como administrar esses desafios. O primeiro foi um choque cultural de Minas-São Paulo mesmo. Porque em Minas, o que eu percebi depois que eu vim para cá e comecei a observar, né, de maneira geral, como que funcionava o mercado acadêmico, as pessoas, as decisões das pessoas aqui em São Paulo. Em Minas é um estado que as pessoas, a primeira opção é o estudo. Então, elas abrem mão, sem generalizar, né, obviamente, mas, de uma maneira geral, a primeira opção das pessoas é estudar. Então, se elas querem fazer uma viagem, tem que escolher por fazer uma viagem ou estudar, vai estudar. Trocar o carro ou comprar o carro e estudar, vai estudar. Então, o pensamento é, se eu estudar, adquirir conhecimento e se eu tiver a formação, depois eu faço a viagem, depois eu compro o carro e muitas outras coisas mais. Então, isso era uma coisa cultural da região que eu vim, as pessoas investiam muito em educação. Nós entendíamos a educação como um investimento para a vida, né? Tanto é que a concorrência é muito grande entre as faculdades lá, até para inserção mesmo, em particulares, em federal, porque é um investimento que as pessoas fazem. Quando eu vim para cá, o que eu percebi? Que em São Paulo, as pessoas querem aproveitar de maneira, vamos colocar assim, mais cedo, as possibilidades de trabalho. Querem começar a vida profissional rápido, porque fala que é a terra da oportunidade, São Paulo, né? Então, quer começar a ganhar dinheiro rápido, porque pensa que quanto mais rápido começar a ganhar dinheiro, mais vai conseguir acumular para a vida. É a sensação que me deu isso, né? Verdade. Então, eu começo cedo, se eu começar cedo, eu vou conseguir juntar mais dinheiro durante a vida. E em Minas, não. Se estuda porque se entende que estudando você vai conseguir ganhar um volume maior de dinheiro no momento posterior na vida. Foi como eu percebi, foi um choque cultural muito grande. E como eu entrei aqui como coordenadora geral e que envolvia aspecto de gestão, de trabalhar junto com a Jaqueline, que também vai ser entrevistada no comercial, de pensar em estratégias para captar alunos, eu tinha uma dificuldade de visualizar esse mercado e de entender o que as pessoas pensavam, para conseguir atrair as pessoas para a educação, de mostrar a importância da educação e que esse acúmulo que eles desejam para a vida, ele acontece de maneira muito mais eficiente e muito mais rentável se houver esse investimento em educação, né? Eu entendo que as desigualdades aqui também são um pouco mais discrepantes, mas um desafio muito grande foi esse, compreender essas diferenças, respeitar e me programar a forma de pensar mesmo para poder trabalhar direcionado para isso. O outro desafio foi a tecnologia. E aí está muito relacionado com a Torricelli em si, porque aqui é uma faculdade muito visionária, né? Então, a tecnologia sempre esteve presente, desde sempre. Não foi a pandemia que trouxe a tecnologia para a Torricelli. A Torricelli, ela é fundamentada no funcionamento voltada para robótica, inteligência artificial, gamificação, sustentabilidade. Indiferente da formação e do curso, todos os profissionais, eles trabalham focados nesses eixos tecnológicos, esses eixos de estudo, de pesquisa. Há projetos em que há uma integração entre todos os alunos, indiferente da formação, todos trabalhando junto, porque o mercado de trabalho é assim. Então, assimilar essa metodologia extremamente inovadora, conhecer todas as tecnologias que a instituição utilizava e
me senti apta totalmente ao uso dessa tecnologia e a orientar o trabalho das pessoas, que é a minha função aqui, orientar os coordenadores, orientar os professores, eu tive que passar por um processo de reaprendizagem. Eu tive que reaprender educação sobre um novo olhar, moderno, tecnológico, inovador, visionário. Então, eu tive que me reinventar, reaprender a educação para eu poder começar a, de fato, fazer o trabalho que eu fui contratada, que é coordenar, porque eu tinha que coordenar voltado para aquilo que a instituição se propõe a fazer. E era tudo muito novo para mim isso, né? Tudo muito moderno, e eu fiquei fascinada por isso. Olha, o seu poder de se reinventar é impressionante, realmente. A sua vida toda é pautada nisso, né? Sim. É um negócio assim, porque não é qualquer pessoa que consegue ter essa facilidade, muito preso a tradições, a culturas, acaba ficando travada, né? E se sente impotente frente a desafios. E a senhora consegue, de uma maneira, nossa, fantástica, se reinventar a cada momento. Poxa vida, que Obrigada. bacana. Cursos, quais os cursos da Torricelli hoje, oferecido ao mercado? Hoje, já autorizados pelo MEC, a gente tem os cursos na área de gestão, que é o curso de administração e ciências contábeis, e na área de engenharia de produção e mecatrônica. Já está autorizado o curso de engenharia elétrica, faltando apenas a assinatura do ministro para publicação no Diário Oficial. Já passou por todos os trâmites no Ministério da Educação para avaliação, está faltando apenas a publicação da portaria. A gente tem mantido contato constante, então eu acredito que tão breve seja possível pegar a canetinha e assinar, o ministro vai assinar lá para a gente a portaria e vai dar tudo certo. Vamos torcer para que seja logo. É isso aí. Sim. A senhora, de uma certa forma, já respondeu a próxima pergunta, mas podia complementar. Fala um pouco dos conceitos de gestão e ensino da Torricelli. Complementando o que a senhora disse já. Exatamente, o principal é isso, né, que a base de formação dos alunos, indiferente do curso, ela é voltada para a formação futura, o que faz muito sentido, né, Marchiori, porque o aluno entra na faculdade hoje, daqui 4 anos, o mercado já, vamos considerar que não tivéssemos pandemia, tá, uma situação de normalidade. Se eu entro na faculdade hoje e vou me formar daqui 4 anos, o mercado já não estava o mesmo. A gente tinha algumas alterações, algumas mudanças, mas não eram tão drásticas, mas tínhamos. Então, a preocupação de formar o profissional futuro, eu acho que isso faz muito sentido dentro da filosofia da Torricelli, que não se forma-se o profissional para o futuro, para o momento que ele vai trabalhar. Isso ficou muito evidente com a pandemia, porque a pandemia nos mostrou com qual velocidade é possível com que tudo se transforme. De um dia para a noite, de um mês para o outro, o quanto as organizações mudaram, o quanto o mercado mudou, o quanto todos tiveram que se adaptar, qualificar, aprimorar, enfim, o quão rápido foi isso. Então, falar numa educação que forma para o futuro, hoje é fundamental, e já era uma filosofia da Torricelli. Então, a gente prepara o aluno para o mercado de hoje, porque ele tem que viver as experiências hoje no mercado, para quando ele se formar daqui 4, 5 anos, mas principalmente para que ele tenha aquele aprendizado autônomo, autodidata para uma vida toda. Porque se tem algo que a pandemia nos ensinou, é que a gente tem que ter uma capacidade de se reinventar a qualquer momento. Então, não adianta que estar preparado para daqui 5 anos e daqui 7 anos ele está com conhecimento defasado. Então, o aluno ele é preparado para a busca constante do conhecimento, para desenvolver os seus estudos, desenvolver as suas pesquisas. E esses eixos de formação, robótica, inteligência artificial, gamificação e sustentabilidade, são temáticas de um mercado presente e futuro, né? Se tem algo que de agora para frente vai ser explorado e que vai gerar as grandes oportunidades de trabalho para os profissionais, são essas 4 áreas, porque a indústria 4.0 já está até ficando para trás. É verdade, é verdade. Os profissionais eles têm que ser preparados para isso, e a Torricelli ele trabalha muito nesse sentido.
além das próprias metodologias mesmo. O aluno, ele é o protagonista, o professor, ele é o mediador do conhecimento, as aulas são invertidas assim. Tem um momento que o professor expõe? Obviamente que sim, precisa de alguma explanação do conhecimento, mas logo o aluno é levado à reflexão, e aí ele se torna o grande protagonista, porque ele aprende a partir da reflexão daquilo que é apresentado. Então, ele busca as respostas não são apresentadas, é levado a uma reflexão constante. E um outro diferencial também que me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar aqui, é que realmente já se utilizava muita tecnologia. Então, o aluno já tinha acesso a um Classroom, né, que é uma ferramenta do Google, que aqui hoje a gente utiliza o Google for Education, né, em praticamente sua totalidade. O aluno, já tinha, desde sempre, ainda tem acesso ao material de aula antes da aula, com vídeo gravado pelo professor explicando qual que vai ser o assunto daquela aula, um resumo, um material de apoio, e esse aluno acessa esse Classroom, estuda previamente para depois ir para o momento de aula. Sem pandemia presencial, durante a pandemia, a gente passou a utilizar o Google Meet, né, que são as aulas síncronas, que é o que a gente chama de online ao vivo, mais popularmente falando. E isso é fantástico, porque os alunos têm um contato direto com todo esse universo tecnológico, que é a tendência de agora para frente, né? Então, a gente tem que formar profissionais que não tenham dificuldade de lidar com nenhum tipo de tecnologia. E, de fato, é uma grande preocupação da Torricelli na metodologia de ensino, no que se propõe nos eixos temáticos para serem abordados. Eu vejo um grande diferencial da instituição. Professora, a senhora, com esse poder de se reinventar, de se readaptar, a senhora costuma fazer projetos profissionais e pessoais? Você sabe que, das perguntas que você me mandou, projetos profissionais sempre, né? Eu sempre estou pensando no que eu posso fazer para agregar, principalmente no local em que eu estou me dedicando a trabalhar, que hoje é a Torricelli. Então, eu sempre estou com a minha mente aberta e buscando novas possibilidades. Inclusive, nós vamos iniciar os cursos também de pós-graduação na área de gestão pública, gestão da saúde, gestão educacional, MBA na área de finanças corporativas, já é algo novo que a gente está trazendo, cursos de qualificação, cursos de extensão, em parceria com outras instituições. Então, a mente está sempre aberta para projetos profissionais. Então, são muitos, dentre eles, alguns desses que eu acabei de citar. Mas essa pergunta de projeto pessoal, quando eu li essa pergunta, eu virei e falei, gente, a minha vida inteira eu só pensei no meu profissional. Qual é o projeto pessoal? O que eu pretendo para a minha vida pessoal? Eu falei, o que eu vou responder quando ele me perguntar isso? E fiquei refletindo, né? E o meu projeto pessoal, a minha prioridade de vida é meu filho, né? Ele tem 8 anos. Então, eu gostaria que ele me tenha como referência, que aprecie o estudo, que ele perceba que é pelo conhecimento que ele vai conseguir as grandes oportunidades da vida dele. Então, no primeiro momento, o meu objetivo pessoal é encaminhar meu filho para que ele tenha uma boa vida profissional. Eu quero de novo. E o segundo, eu parei para pensar, falei, gente, eu acho que o meu objetivo pessoal vai ser criar um projeto pessoal de vida. Olha, essa entrevista... Só tem trabalho. Essa entrevista já valeu para isso, para a senhora refletir sobre sua vida pessoal. Exatamente. Uma próxima entrevista eu já vou ter uma resposta para essa pergunta. Muito legal. Professora, além de comer um pão de queijo gostoso, o que mais a senhora gosta de fazer nas horas de lazer? Eu gosto de muita coisa, mas eu falo que a pandemia a gente está até esquecendo do que a gente gosta. Eu gostava muito de leitura, mas pela profissão, e a gente tem que ler o tempo todo, chegou um ponto que eu falei, não, leitura eu acho que no meu momento de lazer não é o que eu faço. Então, acaba sendo a família, né? Ou eu estou com meu filho fazendo algum passeio, porque eu acho que é muito importante isso, a gente conseguir conciliar a vida profissional com a pessoal, e a minha vida pessoal envolve eu e meu filho, somos nós dois.
Então, eu dedico muito tempo a ele, a estar com ele, a fazer passeios que a gente gosta, mas eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de conhecer coisas diferentes, culturas diferentes, pessoas, conversar, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Então, assim, no meu momento de lazer, ou eu estou com meu filho, ou eu estou viajando para conhecer coisas novas. E acaba que cai no profissional, porque tudo que eu conheço de novo, que eu observo e que eu acho que agrega valor a mim, agrega valor ao meu trabalho, né? Então, mas é o que eu gosto de fazer. Né? As horas Legal, vagas é isso. legal. E quando viaja, fica com saudade do pão de queijo, tenho certeza. Ah, fico, mas a gente dá um jeito, sempre acha uma padaria que não é igual a de Minas. Não é Mas, mesmo, não é mesmo. mas se Professora, precisar, a gente faz o pão de queijo também. olha que coisa boa. Ó, quando fizer, lembra de mim. Vou mandar, pode deixar. Legal. Professora, a senhora, ao longo da sua entrevista, a senhora demonstrou de uma maneira absoluta o seu amor pela educação, a sua vivência na educação, que isso são coisas que diferenciam qualquer profissional na sua atividade, né? Isso realmente é algo que extrapola os poros, digamos assim, né? É um negócio que contamina qualquer um que possa estar assistindo essa entrevista, com certeza. De uma maneira, assim, bem objetiva, quais são os seus credos em relação à educação? Eu sempre acreditei na educação como algo transformador, pela minha própria história, né? Então, o que eu vivi, as escolhas que eu fiz, tudo que eu consegui conquistar foi por meio da educação. Então, a educação transformou a minha vida. E é o que eu falo muito com os alunos. Se você quer ter uma vida mudada, se você não está feliz com o que você tem hoje, se você tem expectativas de um dia mudar, de alcançar, enfim, outros ideais, eu não vejo outro caminho que não seja pela busca do conhecimento. Então, eu sou aquela educadora que reproduz esse discurso, sim. A única coisa que é capaz de transformar vidas é a educação, de promover mudanças significativas e definitivas na vida de uma pessoa, é um investimento no conhecimento. Porque eu sempre escutei dos meus pais, embora no mestrado eles falaram que foi minha conta, mas eu sempre escutei dos meus pais. Dessa vida a gente não leva nada. A única coisa que vai embora com a gente é o que a gente viveu, o aprendizado que a gente teve de tudo, o que foi vivido, e o conhecimento que a gente adquiriu. De resto, a gente não leva nada. Então, eu acredito muito nisso, que se há um investimento que uma pessoa ela tenha que fazer, parar e refletir, é investir no aprendizado, porque a educação, sim, ela é capaz de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão próximas a todos nós. Eu acredito muito nisso. Muito bonito, viu? Muito bacana. Professora, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. E uma pergunta recorrente a todos os entrevistados é realmente destinado aos jovens, que, na minha visão, são os principais destinatários de uma entrevista como essa, que a gente realmente possa, de alguma forma, tocar esses jovens, inspirar esses jovens, com vidas iguais à sua, né? Que realmente a gente possa falar, puxa, bacana, gostei, né? Me inspirou, me deu realmente, né? E com esse objetivo, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem a esses jovens que pretendem atuar na área da educação, mas diante de tudo que a gente vê, de desestímulo, de falta de incentivo, de falta de valorização que, infelizmente, nós temos no nosso país, às vezes pensam em desistir. Sim. O que a senhora diria para esses jovens? Olha, eu acho que nenhuma profissão, indiferente da escolha, o caminho é fácil, né? A educação, em particular, escolher ser o educador, escolher ser um professor, a pessoa tem que estar muito consciente dessa escolha, porque eu falo que a gente tem que ser professor por escolha e por vocação. A gente tem que amar muito o que a gente faz. Pela desvalorização, depende da escolha que você faz. Em qual ramo da educação que você quer trabalhar. Algumas valorizam mais, outras não valorizam tanto. Obviamente que eu acho que deveria ser todos muito bem valorizados. Mas quem
quem se propõe a estudar para isso, para ser professor, tem o conhecimento dessa valorização ou não que existe. O que eu acho que é importante quando uma pessoa ela vai escolher esse caminho da educação? Ela tem um objetivo, que foi o que não me fez desistir. Quando eu entendi qual era o meu objetivo, quando eu entendi o que eu queria para a minha vida, eu fui muito perseverante, porque eu percebo que os jovens de hoje em dia, eles têm uma facilidade muito grande de desistir no primeiro obstáculo, né? Nossa, por que para mim tudo é difícil? Não, não é para ele. É difícil para todo mundo. Foi difícil para quem já conseguiu também, continua sendo difícil para todas as pessoas. Então, primeiro, ter um objetivo, e segundo, ser perseverante. Tem uma frase que eu falo muito, que a gente só não consegue aquilo que a gente não quer, né? De resto, é ter um objetivo, é ter uma meta, é ter foco e não desistir. Desafios vão ter muitos, mas se a gente se mantém firme naquele propósito, o resultado ele vai chegar, né? Então, principalmente para os jovens, é essa perseverança, que eu percebo que hoje ela é fundamental. Ana Adalgisa Simão, muito grato por sua entrevista, foi realmente fantástica. Eu sou um privilegiado, porque todas as entrevistas que eu já fiz até hoje, que são muitas, eu sou o grande privilegiado que assistiu a todas, né? Então, eu me sinto mais uma vez privilegiado com a sua entrevista, gratidão, e que a senhora tenha muito sucesso na sua vida ainda. Eu que agradeço pela oportunidade, Marchiori, e sempre um prazer, quando em outras oportunidades, vai ser sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Bacana. E é isso, gente, que todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os jovens, mais uma vez atingimos o nosso objetivo de levar para você histórias como a professora Ana, histórias inspiradoras, história de superação, de recomeço, de resiliência, de persistência, tudo isso que realmente forja, né, um profissional da qualidade, da competência da professora Ana. Então, agradeço muito a todos vocês e até uma nova oportunidade. Até mais.